É verdade, muito importante o Cruzeiro buscar essa retomada, não só da vitória, do resultado, mas também do desempenho, né? Hoje, de fato, foi um Cruzeiro bem parecido com o Cruzeiro que a gente viu contra o Barcelona de Guayaquil, com o Cruzeiro que a gente viu contra o Red Bull Bragantino, mas um Cruzeiro que ainda por cima não levou gols, né? É bem importante o Cruzeiro ter conseguido atingir essa marca também, mas foi um Cruzeiro que em momento algum permitiu ao Grêmio crescer na partida, né? A última finalização do Grêmio na partida, no gol, acabou sendo lá no primeiro tempo ainda, né? Uma equipe que a gente acaba aqui votando no Romero como craque Nuvem Energia, mas dá pra gente falar a respeito da partida que fez o Fagner, né? Como é sério o Fagner, hoje não deu assistência, não apareceu tanto ali na frente, mas é um cara que joga com seriedade, né? Você sabe que quando a bola for ali pelo seu setor, ele vai encarar, vai procurar marcar, não tem emoção, né? Você sabe que o Fagner não vai tentar dar uma caneta ali atrás, que ele vai jogar sério, nem atravessar uma bola de perna esquerda, porque joga com a seriedade que pedem os jogos do Cruzeiro. Fabrício Bruno muito bem, Jonathan Jesus, a dupla do Cruzeiro, não deixou o Carlos Eduardo, artilheiro do Grêmio, artilheiro do Campeonato Brasileiro, sequer aparecer em algum momento. O Kaique é chover no molhado, né? Parece que o Kaique está num desafio de, a cada jogo, jogar melhor, né? O Christian hoje, mais uma vez, sendo muito importante com a sua veia artilheira, aparecendo para fazer o 7º gol dele com a camisa do Cruzeiro, o 5º no Brasileiro. O Gerson, dando assistência assim preciosa para o Christian. O Arroio is back, o Arroio está de volta, né? Um Arroio com a condição física ideal. A gente viu que ele vai partir para cima mesmo e vai provocar cartões e vai causar possibilidades de gols. Então, são realmente muitos jogadores jogando bem essa partida. Até falava com o Caio Fábio, importante demais ter a volta do KJ, mas olhando um tempo e outro, o Neiser até jogou mais do que o Caio Jorge no tempo em que esteve em campo, né? Criando possibilidades, criou uma bola na trave, e que bom, né? A gente está criando um substituto pouco a pouco ainda. O jovem tem que se desenvolver muito ainda, mas a gente começa a ver uma possibilidade quando o Caio Jorge não estiver em campo. Porque quando o Caio Jorge não estava em campo, o Caio, a gente falava, não existe possibilidade nenhuma para o ataque, né? A destacar hoje, o Matheus Pereira, apesar de ter dado assistência ali para o Lucas Romero, fez um jogo um tanto abaixo. A gente tem que lembrar que é um cara que joga muitos jogos também seguidos de 90 minutos, talvez tenha pesado para ele um pouco, mas não chegou a fazer uma partida ruim. Só acho que foi abaixo do que jogaram o Christian, o Arroio, o Romero e o próprio Gerson, Caio. Exatamente, Valu. Foi uma grande atuação coletiva do Cruzeiro. Que bom que esse time soube fazer gols, mas também soube se segurar, né? A mudança de comportamento do Cruzeiro depois do primeiro gol feito me chamou muita atenção. Foi um time que se mostrou capaz de defender a área e explorar os espaços cedidos para os adversários. Jonathan Jesus, mais uma vez, soberano, né? E auxiliando muito bem o Fabrício Bruno. Gostei bastante da partida da dupla de zaga. O Fagner não teve tanto destaque ofensivo, mesmo assim aparece bem no gol do Christian e não cedeu nenhuma margem para que o Grêmio viesse a aproveitar o lado direito defensivo. Kaique fez um segundo tempo espetacular. Esse cara tá emendando jogos em sequência e parece cada vez mais firme fisicamente, né? Algo raro. Os principais destaques ficam realmente com a dupla de volantes, né? Para quem tinha alguma dúvida se essa dupla funcionaria bem sob o comando do Arthur Jorge, creio que o jogo contra o Grêmio já mostrou que Romero e Gerson podem se entender muito bem. Romero, eleito por aqui, melhor jogador em campo, se arriscou, conseguiu bons lançamentos, fez gol e trouxe uma energia impressionante para esse Cruzeiro. E até proporcionando com que o Gerson chegasse mais próximo ao gol, e ele foi importante para o primeiro gol do Cruzeiro. Mesmo sem participar de gol, eu honestamente achei que foi a melhor partida do Kenny Arroio na temporada, tá? Muito bem mesmo, e que peça importante vai ser o Arroio 100% fisicamente. Matheus Pereira bem, Christian mais uma vez decisivo, são 4 gols nos últimos 6 jogos.
O Christian não é um especialista em fazer gols, mas tem se tornado com o Arthur Jorge. E a turma que entrou ao longo do jogo, salvo algumas exceções como Matheus Henrique e Wanderson, acho que no geral foi bem. Vale destacar Bruno Rodrigues e Neyce, né? Caras que podem até aparecer no jogo contra o Remo, dado os desfalques que o Cruzeiro tem. Espero que esse time agora venha ganhar confiança com a saída do Z4. Agora, com todo mundo olhando para o Cruzeiro à frente dessa zona de rebaixamento, que o Cruzeiro nunca deveria ter entrado, é uma chance para uma evolução maior e finalmente fazer um campeonato de acordo com as expectativas, de acordo com o que o Cruzeiro merece, que é longe dessa segunda parte da tabela. É isso, Caio Fábio, Thiago Valu analisando já esse jogo de Cruzeiro e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, rodada 12 da competição, com Christian e Romero. Já teremos a entrevista coletiva do treinador, já para mais de 15 mil aparelhos conectados com a gente neste sabadão, aqui no dia de jogo KTO. Daqui a pouquinho o Arthur Jorge ao vivo com imagens aqui na Samuca TV. E, evidentemente, também a zona mista, né? Aqui no Mineirão, vamos ouvir os jogadores depois desta vitória de 2-0. Cruzeiro se recuperando dentro desse Campeonato Brasileiro, já com a vitória diante do Bragantino e também a vitória diante do Grêmio. Que pena que não conseguiu o triunfo no meio de semana. A gente falava, ou desejava muito, né? O 100% de aproveitamento nesses 3 jogos em casa nessa semana, contra o Bragantino, contra a Universidade Católica e hoje diante do Grêmio. O ponto ali fora da curva, diante da nossa ambição, foi o jogo de Libertadores no meio de semana, que o Cruzeiro chegou a decepcionar, o próprio futebol, não só o resultado. E o time que hoje volta diferente, com uma escalação diferente, e o principal, né, uma postura diferente, um Cruzeiro que hoje venceu e convenceu. Tirando, assim, poucos jogos nesta temporada, né, o Valor, que dá para pontuar, dá para contar assim nos dedos, jogos do Cruzeiro em 2026, que ele venceu e convenceu, sabe, assim, uma vitória bem vencida, assim, do Cruzeiro, né, como a gente fala, venceu e convenceu pouquíssimos jogos desse ano, hein, Valu? De fato, Léo, até por conta do nível dos adversários, né, o Cruzeiro acumulou parte das vitórias que tem, né, foi apenas a 12ª vitória do Cruzeiro no ano, em 25 jogos, e dessas 12 vitórias, boa parte dessas vitórias ainda naquele recorte de Campeonato Mineiro, né? Que a gente sabe um nível bem aquém, mas hoje foi uma vitória muito importante do Cruzeiro, muito convincente. O Cruzeiro ainda está num processo, a gente tem que lembrar que hoje foi apenas a 6ª partida do Arthur Jorge no comando técnico do Cruzeiro. Ele chegou já na sua 4ª vitória, 4 vitórias e 2 derrotas, né? Mas foi de fato um jogo muito convincente do Cruzeiro, o que nos traz um alento, né? O Cruzeiro a gente já sabe como funciona, mais para frente a gente vai falar cada vez mais. Tá bem claro que essa equipe tem uma cara hoje, né? Com relação aos titulares, principalmente com a aparição agora do Lucas Romero. Foi a primeira vez que a gente viu o meio-campo, Lucas Romero e Gerson, e foi bom, hein? A primeira amostragem do que a gente viu no jogo de hoje. É um Christian cada vez mais solto, ganhar o arroio fisicamente como esteve hoje. Já falei do Fagner lá pelo lado direito, o Jonathan Jesus muito bem, daqui a pouco o Caio Jorge melhor ainda, importante demais os 45 minutos que ele fez hoje, mas é um jogo realmente supremo do Cruzeiro, né? Ele conseguiu eliminar todas as possibilidades de jogadas do seu adversário, isso não só com a bola nos pés, a gente chamava atenção ainda no primeiro tempo do papel exercido pelo Matheus Pereira e pelo Gerson, né, impedindo ali que o Noriega e o Arthur jogassem. Isso seguiu pelo segundo tempo. Queria falar da concentração de um time que a queda física não aconteceu hoje? Aconteceu. Só que o Cruzeiro se manteve muito bem organizado e destacar, né, as peças que vieram do banco. Para mim, Matheus Henrique e Wanderson devendo no aspecto técnico e no aspecto da atenção e posicionamento. E o Bruno Rodrigues ajudando. O Neyzer entrou bem pra caramba, merecia ser premiado com o seu gol. E o Lucas Silva também entrando muito bem. Então, é por isso, Léo, por todos esses elementos e o nível de comprometimento e entrega, o Cruzeiro não pensou em momento algum
que esse jogo estava controlado, que esse jogo estava tranquilo, se manteve extremamente atento até o final. Se o Cruzeiro não fizer isso, Léo, vai correr risco de não conseguir vitórias, de tomar gols eventualmente bobos, mas quando o Cruzeiro se entregar, conseguir fazer as coisas coletivamente como fez hoje, a gente tem boas possibilidades de alcançar mais vitórias dentro do Campeonato Brasileiro e dentro das outras competições que o Cruzeiro está disputando, Léo. Verdade, Valu, comentei com vocês essa semana que no jogo contra a Universidade Católica, para mim, faltou talvez o Cruzeiro entender que precisava lutar para ganhar. Às vezes o Cruzeiro faz algo difícil, por exemplo, a vitória diante do Barcelona fora de casa, na estreia da Libertadores, aí pensa, vou pegar a Universidade Católica, que pode ser considerada talvez a adversária mais tranquila nessa fase de grupos da Libertadores, ou no grupo do Cruzeiro, e aí, como já fez o mais difícil, acha que pode ser um pouco mais tranquilo, mais fácil vencer. E não, né? O Cruzeiro passa aquela impressão de estar um pouquinho mais relaxado dentro de campo e se complica. Hoje não, foi um Cruzeiro que lutou, foi um Cruzeiro que teve essa parte competitiva destacada pelo Valu do início ao fim. Mais de 18 mil aparelhos conectados aqui no Dia de Jogo KTO, já ao vivo com imagens, técnico Arthur Jorge, também a zona mista aqui no Mineirão. Vamos ouvir os personagens, os protagonistas deste jogo, desta vitória cabulosa aqui no Gigante da Pampulha, para deixar o sabadão do Caio Fábio feliz. Cruzeiro nesse sábado vence 2-0. E ô Caio, daqui a pouquinho a gente vai passar individualmente por cada um, o Valu pontuou muito bem, mas tô vendo até aqui no chat muitos elogios pro Gerson. E não é só nesse jogo, que bom, né? O Gerson parece, de certa forma, estar encontrando um jeito de jogar no Cruzeiro, ou o treinador, o Arthur Jorge, encontrando uma situação melhor ali para o jogador. Ele tem mantido essa constância, né? Claro que o Cruzeiro, assim, precisa ainda de muito mais. O Cruzeiro para se confirmar como um time competitivo, e os seus jogadores também, para merecerem muitos créditos. Mas nesse momento em que o Arthur chega e já acumula algumas vitórias pelo Cruzeiro, a gente está vendo o Gerson evoluindo. Muitos jogadores do Cruzeiro, não só ele, mas ainda tinha uma expectativa grande, porque vira e mexe tinha aquela pergunta, que dia que o Gerson vai estrear? Que dia que o Gerson vai estrear? E já dá para dizer, talvez não está ainda naquilo total de expectativa que a gente pode esperar dele, mas já está um Gerson legal em campo, hein, Caio? Ah, com certeza. Foi o terceiro jogo seguido do Gerson muito positivo. Começou essa sequência contra o Bragantino, depois contra a Católica e agora contra o Grêmio. E até coroando essa boa sequência com uma participação em gol. Eu tenho a expectativa de que com o decorrer da temporada, com o Gerson melhor fisicamente, mais solto, ele possa participar cada vez mais de gols. Ele tende a fazer mais isso, né? Hoje até achei que em relação aos 2 últimos jogos, ele apareceu muito mais no setor ofensivo, quase fez um gol na primeira etapa, deu assistência no segundo tempo para o gol do Christian. Acho que aos poucos o torcedor cruzeirense vai entendendo o motivo do Cruzeiro ter se esforçado tanto pelo Gerson. Claro que não deveria ter se movimentado só em torno dele, mas foi uma grande contratação. Um cara para elevar o nível do Cruzeiro e que já dá para dizer que é um pilar desse time do Arthur Jorge. Não dá para imaginar o Cruzeiro sem o Gerson em campo. A gente já está vendo a imagem ao vivo da sala de coletiva aqui do Mineirão, na expectativa da chegada do técnico Arthur Jorge. Daqui a pouco vai falar o treinador do Cruzeiro. Já imagens ao vivo da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco a entrevista coletiva aqui na Samuca TV. Vamos ouvir o Arthur Jorge, as suas escolhas. E claro, né, Valu, que uma situação que ele será perguntado é sobre o Matheus Cunha. E ele ter, vou dizer, bancado o Matheus Cunha, os primeiros testes lá de áudio acontecendo na sala de coletiva, já vem o treinador. Não tenho até uma dúvida, se é bancar o Matheus Cunha ou se é entender, por exemplo, que o Otávio não estaria pronto para ser o titular, para assumir essa condição. Hoje o Matheus Cunha não chegou a ser exigido. Teve alguma defesa do Matheus Cunha, assim, no jogo, ô Valu? Teve uma defesa aos 40 minutos da primeira etapa, isso, aos 40 minutos. Um chute, foi uma falta, eu não sei se foi uma falta cobrada de fora da área ou foi um chute, ele
agarrou firme essa bola até e depois saiu jogando com o Jonathan Jesus. Foi uma falta Foi uma do Pedro falta? Gabriel. Ah, boa, obrigado, Caio Fábio. Foi aos 40 mesmo, mas eu só anotei aqui, não faltou a informação com relação à falta. Mas ele de fato, felizmente, né, não teve trabalho no jogo, que também Teve mostra... um chute, né, Valu, que ele, acho que foi isso que vocês estão pontuando aí, que ele pegou e não soltou, né, pegou firme. Isso mesmo, foi essa falta aí do Pedro, que é o lateral esquerdo, né, Caio Fábio, do Grêmio, que tá jogando como titular desde a lesão do Marlon. Não teve trabalho, mas o Arthur Jorge, de uma forma surpreendente para mim, seguiu mantendo o goleiro Matheus Cunha. Vejamos, se manteve é porque tá confiando, tá bancando, pelo menos no jogo de hoje passou nesse teste e tomara, né, o que a gente quer é que o Matheus Cunha, de preferência, passe muitos jogos sem ter um nível de trabalho elevado, porque um goleiro que precisa aparecer muito significa que a equipe está deixando de trabalhar coletivamente. Ele, neste momento, foi importante não perder, mas a situação dele, ao meu ver, num aspecto trazendo para o individual, muda pouco, tá? Eu não sinto mais confiança a partir desse jogo do Matheus Cunha. Vai ter que ser um processo gradativo e lento, caso aconteça essa recuperação, essa recuperação não, né? A conquista da confiança do Matheus Cunha por parte do Cruzeiro, porque eu falo a conquista porque não é reconquistar, ele nunca teve ainda a confiança da torcida do Cruzeiro desde que assumiu o gol do Cruzeiro, Léo. E não sei se é o caso agora de também alterar, por exemplo, para o próximo jogo contra o Goiás, é aquilo, vai pesar muito do nosso desejo, né, Caio, ou o que está pensando o Arthur Jorge. Ele escalando o Matheus Cunha hoje, não sei se é o caso de poupar o goleiro no próximo jogo, quarta-feira, contra o Goiás fora de casa, jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Imagina que será mantido o Matheus Cunha? Imagino que sim, Léo. Creio que vai ter essa sequência, até para, quem sabe, ele chegar ao ponto de convencer. Concordo com o Valu, tenho a mesma visão em relação a ele. O que o Matheus Cunha fez hoje não me traz uma confiança a mais, mas pode ser que uma sequência positiva dele venha trazer isso para o torcedor e para o próprio Matheus Cunha. É algo que o Arthur Jorge deve prezar. Esse jogo contra o Goiás deve contar aí com algumas mexidas, né? Talvez menos do que a gente imaginava, porque o Cruzeiro tem 3 jogadores suspensos para o jogo contra o Remo, né? Fabrício Bruno, Lucas Silva e Matheus Pereira. Imagino que esses 3 venham a começar. Mas de resto, imagino um time mexido mesmo assim forte. Agora, olhando para o gol, vou me surpreender se o Matheus Cunha for sacado para a vaga do Otávio.